Hello! Depois de 50 mil anos, chegamos. We are back. Já convidei a Fire, mas ela hoje não quer vir, ok? Acho que ela fez, afinal quer. Olá, Hello! Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Estás boa? estou com um problema. Estás O com meu problemas? som não está, o meu som não está a sair pelos fones, Então, está a sair do parece, telemóvel. parece ela falar por nariz, não é por cima. Estás boa? Olha, Eu faz aí um estou, mas teste. espera aí que eu estou mesmo aqui com problemas. Primas, obrigado por terem participado. Adeus! O que nós tínhamos combinado era se eu me calasse, tu falavas, por isso podes falar. Antes de tudo, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Eu sei que nós estivemos ausentes, fez quase um mês, aliás, passou de um mês que nós fizemos o nosso último podcast ao vivo, os nossos banhos públicos. Portanto, é muito bom estar aqui de volta com vocês. Acabámos de perder a Fire, porque pouca rede. Hoje nós vamos gravar aqui o nosso episódio ao vivo. Para quem é a primeira vez, os banhos públicos faz parte do podcast Conversa Chuveiro, onde nós damos a possibilidade, primeiro, de aparecer aqui em público, falar com vocês um bocadinho, de responder às vossas dúvidas em direto, onde nós damos a prioridade a quem coloca as questões ao vivo. Ao mesmo tempo, deixamos sempre em aberto o convite, se algum de vocês quiser participar aqui no podcast ao vivo, é só enviar a vossa solicitação, está bem? E caso queiram colocar uma pergunta, também força, falam connosco aqui ao vivo, que também vai ser muito interessante, ok? Por isso é que a gente faz isto aqui mensalmente no podcast, tá bom? Portanto, quem é a primeira vez, aproveitem desde já e podem nos ouvir nas principais plataformas, seja ele Spotify, Google, Apple Podcast, não importa, vocês podem assistir lá. E hoje no episódio nós vamos responder a todas as vossas perguntas. Bom, algum dos primos gostaria de vir aqui colocar uma questão ao público? Ou então, Homem Finanças, queres vir aqui ao público falar um bocadinho? Não, tudo tímido. Tudo gente muito tímida. Vou trazer já aqui o Homem Finanças, vai colocar uma questão aqui em público. Já mandei o convite. Hello! Olá, tudo bem? Isto aqui foi mesmo muito improvisado. Tranquilo, eu detesto quando me acontece a mim e não aparece um plano B. Tenho todo o prazer em ser o plano B de outra página. Adoro. Isto ser uns para os outros, temos de ser uns para os outros. Exatamente, isto acontece, não é a primeira vez. Não sei se repararam, eu não tenho 16 anos, eu tenho estas borbulhas todas porque apanhei varicela entretanto, está bem? Aos 37 anos. Com 16 anos. Não, eu estava a dizer que não tenho 16 anos, parece, mas não tenho. Portanto, eu tenho 37, mas apanhei varicela a semana passada, os meus seguidores já sabem. Pronto, e então minha esposa está farta de gozar comigo, podem gozar também. Não tenho problema nenhum. Está tudo bem, fica bonito. Vou começar a adotar, Muito bem. Depois faz um filtro, aproveitas, fazes uma foto, metes um filtro e defines como teu, pode ser que até a coisa funcione. Sim, pode ser que fique viral. Até porque faz sentido. Exato. É um vírus, portanto, acho que faz todo o sentido. Olha, Força. eu ia aproveitar, já que estás aqui já, e eu faço já uma pergunta. Eu tenho acompanhado o teu trabalho de longe, e eu sei que tens falado um bocadinho sobre criptoativos, aliás, até muito esse o teu foco nos últimos tempos. Queres explicar aqui um bocadinho, já que estamos aqui ao vivo, e pode ser uma das questões que surja, o que é que está a acontecer com a Luna? Sim, é fácil. O que aconteceu foi um DPEG. Um DPEG é suposto o algoritmo, portanto, seguir o dólar, não é? Portanto, manter através do equilíbrio entre alguns tokens que lá estão. Eu vou tentar não ser muito complexo. O que aconteceu
supõe-se que tinha sido um ataque em que alguém se livrou de 20% do ST, não é? E, obviamente, isso contribuiu para que haja o DPEG, e depois o pânico do ser humano fez o resto, não é? Se tivéssemos mantido todos calmos, que depois tu pós 90, se tivéssemos 90 cêntimos de dólar, se tivéssemos mantido todos calmos, a coisa tinha-se resolvido, não é? Mas não nos mantivemos, e então foi isso que aconteceu. Portanto, deixou de ter o valor de $1 como era suposto. De uma forma muito simplória. É isso, pelo menos para o que interessa. O que é que temos de retirar daqui, que eu acho que é mais importante? Eu sei, eu não sou grande, não é ser grande fã, mas não sou um fã espetacular da descentralização. Toda a gente diz que a descentralização é espetacular. Eu não sou daquelas pessoas que me preocupam muito com descentralização, até porque tenho alguns criptoativos que não são nada descentralizados, alguns até estão na mão da Google, por essa razão. Quando uma coisa é descentralizada, quer dizer que o código é open source, a gente pode ter acesso. Então, de certeza que há pessoas que passam 24 horas por dia a pensar numa maneira de arranjar uma brecha ali. Exatamente. Certo? Portanto, esse é um problema da descentralização. Segundo problema, aliás, melhor do que um problema, é um trilema. E os criptoativos têm um trilema, que é, não dá para ter 3 coisas ao mesmo tempo. Não dá para ter segurança, descentralização e rapidez ou escalabilidade, como preferirem chamar. Só dá para ter 2 em condições. Certo? E, portanto, se for mais central, quer dizer que é mais rápida, mais centralizada, é mais rápida e é mais segura. E por isso, se calhar, e não temos essa conversa, acho eu, na comunidade, acho que é uma conversa boa para termos, de será que a descentralização é assim tão importante e faz mais bem do que mal? Será? Não é? Porque toda a gente quer mandar os bancos abaixo, etc. E há muita gente que está nos criptoativos mais com raiva dos bancos do que pelo objetivo. Exatamente. Pronto, e eu compreendo, e nem toda a gente está neste meio pelas mesmas razões, mas é um exercício de raciocínio, se calhar, interessante e importante de toda a gente fazer. Olha, eu aproveito e já me vais responder uma pergunta, neste caso. Isto é fixe, que acaba por fazer aqui um podcast completamente diferente, e uma das perguntas tem mesmo a ver com isso, que é o seguinte: 3 coisas que nós devemos analisar antes de investir num criptoativo. 3 coisas? Yeah. Eu sei que há mais, mas vamos pegar em 3, que é o que eu pergunto. Ok, depende. Depende no sentido em que... eu não queria estender esta conversa assim tanto. Mas imagina, se for uma oferta inicial, 3 coisas não chegam e, portanto, vamos tirar as ICOs daí. Certo? O que são quando uma moeda é lançada. Vamos tirar as ICOs, senão fazemos um podcast só sobre Exatamente. ICOs. Ok. Então, quando eu olho para uma moeda, primeiro, as 3 coisas, o que é que ela tem a mais? Não é? Ou tem mais segurança, ou é mais escalável, certo? Ou é mais segura. Portanto, das 3 coisas, como é que está isso distribuído? Tentar perceber, ver aquilo que se chama também o white paper, para perceber depois, número 2, e a coisa mais importante, se calhar, a utilidade. O projeto. Exatamente, a utilidade. O que é que ali está? E só posso escolher mais uma, eu vou escolher uma. Por trás de um projeto estão sempre seres humanos. Que seres humanos são estes? Não é? Que são as pessoas. Não é? E normalmente eles não interessam. Sabe a coisa mais triste em criptomoeda? É que normalmente, quando estou a ver um fundador de um projeto, tirando o Vitalik da Ethereum, não é? Quando estou a ver a pessoa que lançou o projeto, a falar sobre o projeto, a ideia que ele tem para o projeto, quando é que ele quer levar o projeto, normalmente tem, sei lá, 15 visualizações. Não é 15 visualizações, mas tem 15 mil, enquanto que um influencer que diz que aquela moeda é muito boa tem 500 mil visualizações. Estão a perceber? Portanto, não, vamos buscar informação à fonte. Porque é que a gente tem que ir buscar informação já mastigada e com opinião, muitas vezes até já em segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta mão, de alguém. Não, vamos buscar à fonte. Eles dão entrevistas, falam sobre o projeto, que ideias é que têm, o que está por trás do algoritmo, o que está por trás do projeto, que é tão ou mais fundamental do que ler o white paper, na minha opinião. Sim, nós vemos, isso é a coisa que tu falaste aí do pessoal, simples facto de muitas vezes quando os fundadores de algum projeto estão a falar sobre o projeto, nós temos aquele exemplo do caso do Warren Buffett, quando ele está a dar entrevistas, que nós vamos ver ao YouTube, tem tipo 15 mil visualizações, como tu disseste, às vezes nem tanto, e vamos ver outra pessoa qualquer e tem um músico que fala sobre um ativo, sobre um investimento qualquer e tem não sei quantos. Verdade. Olha, uma coisa que eu aconselho todos a verem, saiam daqui já e vejam, é quando... Não agora, no final. Não, agora não. Agora não, porque iam perder informação importantíssima e iam ficar a perder de certeza absoluta com essa troca. Até porque o que eu vou dizer está gravado e vocês podem ver quando quiserem, aqui até podem participar, que é uma coisa distinta. Posto isto,
quando todas as grandes corretoras foram falar ao Senado. Porque aí percebe-se qual é que é o ponto de vista dos políticos e qual é que é o ponto de vista de quem quer fazer negócio com isto e bem, portanto, tem corretoras, não é? E é importante nós percebermos qual é que até que ponto é que há o perigo de uma legislação num determinado sentido ou noutro, e isso dá para perceber pelo discurso. Sim, isso é verdade. Ou seja, do foco cada um. Aliás, depois, recentemente nós também tivemos agora o governo português a anunciar que, a partir de agora, Portugal vai passar para o plano B, que é a taxação das criptomoedas também, não é? Ou seja, vamos deixar de ter os benefícios fiscais que tínhamos numa fase inicial dos criptoativos e neste momento vamos ser, não agora, mas vamos começar a ser taxados brevemente no próximo ano. Pode ser que, sei lá, que ofereçam um cargo ao Medina, sei lá, para as Nações Unidas ou uma coisa assim, ele sai entretanto. Tenho fé. Eu não quero, estão a ver, eu não desejo mal a ninguém, desejo bem. Eu quero é que ele suba da carreira para sair dali. Seja o que for. Estão a ver? Não é preciso ser maldoso. Muito bem. Minha querida, mandei uma pergunta. Olha, antes de mais, olá. Olá. Desenrascaste bem aqui sozinho, Pedro. Ajuda do público. Eu mando logo 50-50. Mas... Eu estava com pena das pessoas que tinham ficado este tempo todo a ouvir-te só tipo, a enganar. Afinal, foi muito bom. Já tive 3 varanjas para fazer um malabarismo também. Exato. Eu já estava aqui a preparar aquele plano B que era do Ghost, ou seja, vamos neste momento preparar aqui o bolo. Já ia mandar acender o fogão, fazer aqui uma omelete no instante. Olha, já é o costume. Vou passar para uma pergunta que me colocaram então. Foi especificamente para mim, mas eu estendo também a vocês. Perguntaram-me se para mim a Raise nunca foi opção. Eu já falei disso, eu comecei a investir e ainda tenho lá dinheiro tipo em 2019, mas uma coisa que eles fizeram e que eu não gostei e se tivessem sido outros quaisquer também não tinha gostado, foi mudar as regras a meio do jogo. Ou seja, eu tinha empréstimos realizados com, tipo, por cada empréstimo há um contrato que é realizado, ou seja, eu sabia que emprestei X e os juros vão ser Y, por isso o meu retorno vai ser W. Exatamente, e a meio eles introduziram uma comissão que não era aplicável apenas aos empréstimos daí para a frente, mas tinha retroativos para as coisas que já estavam tipo há 2 anos ou 3. Isso para mim fez-me perder completamente a confiança, ou seja, a partir do momento em que se muda uma coisa, pode-se mudar 2 ou 3 e cortei completamente. Mas agora eu pergunto, se calhar não especificamente a Raise, mas qual é que é a vossa opinião sobre peer-to-peer? Quer dizer, a do Pedro eu já sei, mas a ti, homem das finanças? Sim, a minha opinião sobre peer-to-peer. Bom, eu utilizo muito esse tipo de plataformas para lançar projetos de alunos meus, não é? Acontece às vezes situações assim, plataformas mais pequeninas e projetos mais pequenos em que se utiliza o peer-to-peer e acho que é excelente. Em termos de investidor, é uma coisa que eu tenho no meu portfólio? Não é uma coisa que eu tenho no meu portfólio, mas se calhar não está bom no meu perfil de risco. Aliás, eu mando sempre para outros perfis quando querem falar sobre plataformas de peer-to-peer. Não, porque acho que no meu intuito é só mesmo a ver com a rentabilidade e acho que tenho menos risco e mais rentabilidade noutros sítios. Mas é só por essa razão, já expliquei mais do que uma vez na minha página porque é que eu não utilizo peer-to-peer, mas compreendo perfeitamente quem utiliza e ainda bem que nós somos todos iguais também. Há muita gente que gosta muito de PPRs, por exemplo, e eu também não é um mecanismo que eu gosto. Não é? Mas compreendo, há espaço para todos. O mais importante, eu acho que as pessoas às vezes começam a investir e fazem coisas sem sequer saber o seu perfil de risco. Eu acho que muitas vezes é primeiro conhecer o perfil de risco e depois não há uma resposta certa. Eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer um FIRE e reformar-me daqui a 20 anos, posso optar por outro tipo de estratégias que me permitem mini-reformas ao longo da vida. Não somos todos iguais, isto não há one size fits all, não é? E o 40 não tem que dar para quem calça o 38 e para quem calça o 45, senão a pessoa fica ali apertada. Não é? Eu acho que isso é o maior erro, é assumir que se tu estás a fazer de uma forma eu tenho de fazer igual a ti ou que e depois porque te acompanho, depois vejo outra pessoa que está a fazer diferente e já está a fazer errado, tipo não, cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas razões e nós não conhecemos, lá está, nós vemos o que cada pessoa quer partilhar e não conhecemos a realidade toda, não é? É isso. Acho que há 2 perguntas que a gente deve fazer.
A primeira é, se eu fizer este investimento, durmo à noite? Essa, certo? Ok. E Certo. a segunda, antes dessa, mas que não tem tanto peso, mas antes dessa, porque algumas pessoas, não gosto muito de investir, etc. Não sei nem sequer sei bem que relação é que eu tenho com o dinheiro. Há uma maneira fácil de saberem qual é a relação que vocês têm com o dinheiro. Que é, vão fazer o seguinte, vão pegar no vosso cartão bancário, metem no multibanco e põem lá, ver saldo. E têm a resposta. Regra geral. De qual é que é a vossa relação? Regra geral, quando temos... É próxima, muito próxima. Certo? Quando nós temos uma boa relação com o dinheiro, não é? Em que realmente eu tenho uma consciência financeira, uma certa educação, etc., aquele valor é X, certo? E quando não tenho, aquele valor é outro X ou menos X. Não é? Certo? Pronto. E acho que essas são as duas questões que eu gosto sempre de partir mesmo quando faço mentoria, etc. Qual é a relação com o dinheiro? Não sei que relação com o dinheiro que tem. Então, simples. Quando você mete o cartãozinho, o que é que se sente quando vê o saldo? Não é? O que é que o seu saldo lhe diz? E nós a conversarmos com o nosso saldo sabemos, eu sei isso, eu também ganhei durante muito tempo o ordenado mínimo e sei como é que é, e sei que é difícil, nós saímos dali, e depois olhamos à volta, e eu fiz um post sobre isso há pouco tempo, não é? Mas olhamos à volta e os nossos amigos todos têm mais ou menos a mesma conta bancária que eu, não é? Epá, e isso não ajuda. Não ajuda. Tem duas opções. Ou mudam de amigos, que é uma coisa que eu não aconselho, não é? Ou tentam obter informação de quem realmente tem uma conta bancária mais próxima daquelas que vocês desejam. Porque uma vez, a primeira aplicação que eu lancei, eu tinha um programador que era um espetáculo. Ele não sabia fazer nada. Mas ele dizia, não te preocupes, não te preocupes. Já alguém teve este Trust problema. me, bro. Trust me. Já alguém teve este problema e resolveu. Eu só tenho que copiar. Não é? E eu acho isso lindo. Isto já foi para aí, sei lá, há 10 ou 15 anos atrás, e eu acho isso lindo. Acho que é excelente. Quando nós temos um problema, pensar assim, não te preocupes, já alguém resolveu este problema, não é? E tem a solução. Eu só tenho que copiar. Agora, vamos copiar alguém que tenha um perfil de risco parecido com o nosso, não é? A gente tem que ir pesquisando um bocadinho. E será que gosto de peer-to-peer? Ou será que gosto mais de criptomoeda? Ou será que gosto mais de ações? Ou será que gosto mais de ETFs? Seja lá o que for, porque não há one size fits all. Mas alguém teve o vosso problema e vocês conseguem resolver. Eu acho, por acaso eu acho curioso e acho esse teste do consigo dormir bem de noite é o teste perfeito. Porque imagina, eu estou quando me perguntam, mas isso não é muito arriscado, tipo, para mim, o que me deixava sem dormir confortavelmente de noite era ter o dinheiro parado na conta bancária. Tipo, isso sim tirava-me o sono. Claro. Por isso. Claro. E ter o bichinhozinho da inflação a comer o meu dinheiro. Eu concordo. Certo. Concordo também, plenamente. Tinha pesadelos com o bichinho da inflação. Mas olha, tu aí também falaste aí do outro teste que é de pôr o cartão no multibanco e ver, mas eu e o Pedro também já partilhámos aqui as nossas histórias, porque depois também podes chegar ao outro ponto, que é quando tu investes e queres investir no limite, que é o que eu faço agora, imagina, eu recebo o dinheiro e transfiro tipo, o que eu sei que posso investir para a corretora e depois na minha conta fica só o suficiente para pagar as contas do mês. Certíssimo. Nós temos várias diferentes coisas. Certo, ok. Concordo com isso, mas tenho um contraponto que é, pronto, então aí, em vez de pôr o cartãozinho da vossa conta à ordem, não é? Vão ver onde é que está o vosso fundo de emergência. Claro, sim. Não, é porque nós já partilhámos aqui histórias engraçadas, tipo, de chegar ao supermercado e ficar com aquele nervosinho, tipo, será que já passa? Eu também sinto isso, certo? Também sinto isso. Agora, mas lá está, mas temos os... Agora não tanto por causa dos cartões das criptomoedas, não é? Em que, ok, pronto, esse não passa, não faz mal, a gente passa o cartão da cripto, que tem lá, portanto, certeza absoluta, e eles Pode ter. Certo, não, alguns deles também stablecoin. Não tem. Não, certo, brilhante. Olha, mas agora isto cai mesmo bem, é que eu tenho aqui uma pergunta que me tinha feito que diz o seguinte: eu vim aqui fazer insta-jacking, foi? Exato. Estamos a gostar. Faz mal, agora já está, já fica até ao fim. Tem uma pergunta que diz: onde podemos ver a tua carteira de investimentos para tirar ideias? Esta serve para o stress. Boa. Eu tenho muito medo de fazer isso. Eu não torno pública porque eu tenho muito medo de fazer isso. E se calhar vocês percebem bem. Uhum. Porque as pessoas compram coisas que eu compro sem ter o menor contexto possível. Ainda ontem eu recebi um story em que eu percebi que era para falar da StepN, que é uma criptomoeda que está muito na voga
e que é um projeto giro. Não comprem, está bem? Mas é um projeto Eu acho que vale a pena. espetacular. Eu acho um projeto espetacular. Só que eu estou numa fase em que tudo o que eu ponho, as pessoas compram por tudo e por nada, porque imaginem, é normal, porque Generous Robots, sei lá, 20 vezes o valor que tu investiste, tipo, é uma coisa incrível, não é? A Sinner, que foi 12 vezes o valor investido. Certo. Agora, também tem lá outra, está igual ou um bocado abaixo. Não é? Por acaso não falta dessas, no sentido em que, ok, foi só uma story que eu fiz no início, não disse, olha, eu vou comprar isto, não disse, não é? Mas eu estou numa fase em que eu tenho que ter cuidado com o que... Porque as pessoas não sabem o que é questão de risco, não é? E por essa razão tenho que ter cuidado nas coisas que eu ponho, porque tenho medo que as pessoas comprem assim sem mais nem menos. E daí não pôr a minha carteira para as pessoas não retirarem ideias. Porque as pessoas não vão retirar ideias de raciocínio, as pessoas vão retirar, vou comprar isto. Certo. E não é isso. É verdade. E não é para isso que servem as carteiras. E depois o que acontece é que, imagina, tu como compraste com um plano e a saber o que é que estavas a fazer, sabes perfeitamente o que é que pretendes do que compraste, não é? Tipo, quando é que queres vender, o que é que queres fazer com aquilo. E uma pessoa que compre só porque te viu comprar não vai saber reagir, Nem quando é que vai nem o que fazer, exatamente, nem o que fazer em cada situação. É isso mesmo, perfeito. Leste-me o Sim, pensamento. até porque o nosso preço, a maior parte das vezes, nós estamos a forçar uma entrada que já foi efetuada, às vezes há 10 meses atrás, há 1 ano e meio atrás, onde o preço médio está super baixo, então nós sabemos que podemos entrar na mesma. Vamos aumentar um bocadinho, não estamos a entrar só porque sim. Eu lembro daquilo que eu até partilhei, eu acho que foi até nos últimos banhos públicos que falámos disso. Foi uma pergunta que me colocaram, tipo, Facebook baixou 20%, o que é que eu faço? Vendo-o? Tipo, sei lá, olha, eu não tenho ações no Facebook, tu é que as compraste, tu é que tens de saber porque é que as compraste, quando é que te faz sentido vender, se perdeste, não sei, tipo... Pior, o Luna agora quando desceu, é igual, no mesmo raciocínio, não é? O Luna agora quando desceu, está boa altura para comprar, não tem que estar boa altura para comprar porque está barato. Eu peço desculpa pelo que eu vou dizer a seguir, mas vai servir de analogia, que é, se eu quiser comprar um voo, sei lá, para a Ucrânia, está barato, certo? Mas ninguém vai voar para lá agora, certo? Normalmente se uma coisa está barata é porque as pessoas têm medo daquilo. É igual no mercado financeiro. É igual, é exatamente a mesma coisa, certo? Porquê que a meta desceu? A meta desceu porque as pessoas já não confiam no trabalho do Zuckerberg, porque, entretanto, foi o primeiro ano em que não ganham mais clientes. Há uma razão para isso. E como tinham medo, as pessoas saíram, certo? Imaginem, uma coisa é um ETF que, historicamente, o ETF é SP500, não é? Que, historicamente, anda numa direção, que é para cima. A história diz isso, certo? Agora, o SP500 de hoje não é o mesmo SP500 de há 30 anos atrás. Claro, certo. Certas empresas não são as mesmas. Uma coisa é um conjunto. É uma reciclagem. Certo? E outra coisa é uma empresa isolada. O facto do mercado andar para cima não quer dizer que aquela empresa ande sempre para cima. Não há muitas Coca-Cola. Eu estive a ver no outro dia, se calhar são 10 empresas com mais de 100 anos naquele SP500. Não é? Temos o quê? Coca-Cola, Gillette, Johnson & Johnson, e mesmo assim algumas já foram adquiridas. Certo? É isso. Aliás, por isso que eu gosto de ETFs. Sim. Aliás, se nós formos a ver, eu até vi um post recentemente, se não me engano, são 10 empresas que conseguem controlar quase todo o universo do nosso dia-a-dia. Onde nós vamos à Coca-Cola, pegamos na Coca-Cola, ele controla não sei quantas marcas. Nós vamos na Nestlé e eles têm não sei quantas marcas à nossa volta. Que nós muitas vezes não nem sabemos que aquilo é Nestlé. Então, e elas estão a ser cotadas e nós não fazemos a mínima ideia. Portanto, é super bom. É ótimo, isso dos investimentos. Olha, estamos a falar em ações. Diz aqui o seguinte: bom dia, o que acham das ações da Amazon? Estão em saldos, vem aí um stock split. Ok. Eu não sei se posso fazer publicidade a outra página sobre a ação. Não posso. Podes. Mas este podcast não teve o patrocínio. Qual é a página? Não, mas, por exemplo, imaginem, os traders, quem é? Eu sou mais investidor, está bem? Há algumas coisas de ICOs, mas sou mais investidor, não é? Mais coisas para longo prazo, tirando se calhar NFTs e ICOs, que são coisas mais a curto prazo. Em que a estratégia também já está definida desde o início, quando é que se entra, quando é que se sai.
Sim. E o que é que vai ser feito. Mas, regra geral, sou investidor. Se vocês seguirem uma pessoa que não seja investidora, ela está sempre à procura destas, sei lá, Altas e baixas. altos e baixos na força, não é? Estas disrupções na força, não é? E por essa razão, se calhar seguir um ou dois traders bons e que percebam do mercado financeiro, não sou quem é influencer do Instagram, ajuda. Por exemplo, posso dar o caso do Steven, que vai muito ao meu canal. O Steven é Steven Trading, se não estou em erro, e ele é diretor da plataforma de trading do Banco de Investimento Global. Certo? Do Big. Do Big. É completamente diferente de seguir, sei lá, um influencer que sim, pronto. Ok? Obrigado. É isso mesmo. Portanto, o Steven é um ótimo exemplo. O Daniel Pires, que é Daniel.serip, que é Pires ao contrário, também é um excelente exemplo de um excelente investidor e que está sempre à procura e que percebe muito do assunto. Portanto, essas pessoas assim, com conhecimento mais teórico, mas que põem na prática, são importantes para nós, mesmo que sejamos um investidor mais mundano, temos uma ideia de para onde é que o mercado se está a movimentar. E é sempre bom seguirmos. E se calhar está aí. Eu vou dizer, eu por acaso, agora voltando àquele assunto inicial da Luna, eu só percebi que a Luna estava em queda, não porque eu faça, eu por acaso fiz alguns investimentos e em contrapartida recebi a Luna, não é? Quando nós fomos lá na Crypto.com, nós investimos CROs e eles nos devolvem-nos em Luna, devolvem-nos em Bitcoin, em Ethereum, etc. E eu recebi Luna, e por acaso eu não estava a acompanhar nada disso. O que aconteceu foi que eu vi um trader que estava, nesse caso, a trabalhar com opções, a apostar contra a Luna. E foi aí que eu vi, espera aí que há alguma coisa que não está bem. Boa. É isso mesmo. Que eu vi que eles, rentabilidades tipo de 5.000%, eu disse, alguma coisa não está bem. Foi aí que então, nesse mesmo dia que eu fui pesquisar sobre a Luna e vi que aquilo estava tudo a escambar, por exemplo. Eu disse, mas se eu não tivesse a seguir esse trader, para mim, eu ia-me passar completamente despercebido. Até porque a posição que eu tenho em Luna é mínima, foi tudo ganhos. Então, como é mínima, não afeta muito o meu portfólio, nem consegues perceber quase o que é que ele mexeu. Não é? Mas naquela altura foi isso que aconteceu. Outra coisa que eu acho importante é, quando vocês chegam a estes traders, ou mesmo eu ponho muitas vezes isso, não é? O meu background, aliás, a minha tese foi sobre criptomoeda e o meu background é altamente financeiro. Mas quando nós seguimos, se calhar há ali algumas estratégias até relativamente fáceis para perceber que há determinados dias, cara, está no mercado, se calhar não, e podem pôr em pausa e se calhar perceberem um bocadinho de como é que se pode pôr o nosso portfólio em pausa, como eu pus antes da inflação. Eu não fiz um post sobre isto porque é altamente complexo, mas para quem é mais curioso, se calhar às vezes é bom e isso pode-nos... Porque há dias em que a coisa não vai correr bem de certeza absoluta. Aquele dia da inflação era óbvio. Aquilo, ainda mais como a Luna estava, eu pus tudo em pausa. Desde criptomoedas, ETFs, tudo. Eu poupei rios de dinheiro. Portanto, sei lá, poupei se calhar 10% de descida nos meus ETFs e poupei 40% de descida nas minhas criptomoedas. Que é incrível, não é? E depois ainda apanhei para cima. Há coisas simples que não são muito complexas. Eu sei que ninguém fala nisto porque não é uma coisa que traga seguidores. Mas há coisas simples que nós podemos fazer às vezes e que são bons e que nós podemos utilizar. E nós não... Imaginem, eu não acho... Eu gosto muito de criptomoeda, adoro a tecnologia, mas se amanhã o melhor investimento, se eu achar que o meu dinheiro está melhor no outro lado, eu ponho o meu dinheiro no outro lado. Nós não temos que... eu gosto muito desta do coração. A menos que comprem ações do Futebol Clube do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, que comprem por amor. Imaginem o seguinte, o Sporting põe obrigações, e vocês são sportinguistas, o Sporting põe obrigações a pagar 5 ou 6%, e depois não vos paga, e vocês são sportinguistas, mas eu gosto de dar o meu clube. Se não vos pagar os 5 ou 6%, vocês não ficam chateados. Claro que ficam. Mas é o meu coração, mas não entra aí, porque era dinheiro que eu estava a estar com ele e não o tenho. Aqui é igual, os investimentos é igual, criptomoeda, ações, seja o que for, não temos que ter peer-to-peer, PPRs, seja o que for. Adoro. Pôr um PPR no meio é o que eu gosto mais. Isso é ponto assente, tem de se separar muito bem, tipo, o que nós gostamos e o que faz sentido para a carteira, não é? Sim.
Olha, eu tentei, eu fui ver, eu estava mesmo convicta que ia investir nas obrigações do Porto. Lá está, por esse motivo. Opa, mas eu depois fui fazer as contas e aquilo entre comissões do banco e blá blá blá, eu ia perder 200 euros ao fim dos 5 anos. Portanto, Mas também o que é 200 imenso. euros? Não, prefiro pagar cotas de sócio ou coisa do género do que assim. É isso mesmo, é isso. É isso mesmo. Olha, adorei o raciocínio, assim que se gosta. Até porque, se nós vamos falar agora um bocadinho de obrigações, a maior parte das É isso. obrigações. Somos todos portistas aqui? Portistas. Eu sou Sim. Ele é de famalicense. Famalicão. Eu sou famalicense. Como é que se expulsa a pessoa que começou bem? É fácil, eu Exato. carrego aqui e digo multa. Mas tu também és assim, és simpatizante, não? Eu sou simpatizante do Porto, sim. Pronto. Aliás, antes de Sou ser do Famalicão. Famalicão, sou portista, mas o Famalicão é o clube da terra, não é? Então Claro. fica sempre aquele carinho. Portanto, eu tenho que guardar o carinho. Muito bem. Não, mas eu estava até aqui a falar um bocadinho sobre as obrigações dos clubes, e se nós formos a ver, a maior parte delas, quase que até 98% delas, não traz o mínimo vantagem para o investidor. E assim que elas saem é onde a maior parte das pessoas colocam o seu dinheiro. Uhum. Mas olha que eu já percebi, quem ganha dinheiro com isso são os bancos. Exatamente. Porque aquilo, ou seja, o clube tem os 5 ou 6, ou seja, está a pagar os 5 ou 6% de juros para ter aquele capital. Mas na verdade, esses 5 ou 6% não chegam ao investidor, a não ser que tu investas uma quantidade absurda de dinheiro para absorver depois aqueles custos de manutenção que são iguais, quer investas muito ou pouco. É tipo uma coisa absurda. Mas a verdade é que as do Porto, em poucos meses, ou se calhar poucos dias, esgotaram. Tipo, atingiram o. Uhum. Uhum. Portanto, o coração. Para quem tem muito dinheiro, o meu raciocínio é este, não é conhecimento financeiro, mas para quem tem muito dinheiro, eu acho um bom investimento, por acaso, em termos de obrigações, é o tipo de obrigações que eu gosto mais. Foi um mau exemplo a utilidade dos clubes, porque inclusive ao do Sporting, já dei, que é um investimento que eu gosto. Eu vou explicar porquê, desde que a quantidade seja grande. E porquê? Porque imagina, a história diz-nos que isto pode correr mal, e por isso é que eu vou dizer que não é investimento, não é aconselhamento financeiro. Reparem, eu vi umas do Sporting que era uma coisa mesmo, sei lá, se era 7, o que é, já não me recordo qual é que era o valor, mas era um valor enorme, não é? E ao mesmo tempo algumas da moto atingiu 2 ou 3% abaixo, acho que era 2% abaixo. E eu lembro-me de ver alguém, um entendido num canal, a dizer não, isto não atingiu porque é mais seguro, porque as contas são melhores que as contas do Sporting. Não é uma coisa. Não devido, isso é verdade. Não é? Mas depois temos que analisar a realidade portuguesa também e a maneira que a história tem mantido aqui alguma impunidade, não é, perante os clubes de futebol. E nesse caso, nós temos que lembrar porque é que os clubes de futebol, porque é que os clubes de futebol nos vão pagar nós 6% em vez de irem a 3% ou 2% à banca? Porque não podem. Essa é a primeira coisa que eu tenho que saber quando invisto uma obrigação. Porque se eles pudessem, tal como numa peer-to-peer, não é? Porquê que vai-nos pedir a nós? Porque não conseguem recorrer à banca por alguma razão? Porque senão iam lá, é mais barato. Certo? Portanto, regra geral, o que eu acabei de dizer, é a realidade. E por isso, eu acho que conseguimos às vezes umas taxas de rentabilidade, em vista, em condições, umas taxas de rentabilidade grandes, elevadas, em que é aquilo que normalmente chamamos um alfa, ou seja, o binómio rentabilidade-risco está desajustado e tem mais rentabilidade do que risco real. Mas para isso lá está, nós estamos a falar de outro patamar de investimento. Sim, mas tem de ser para valores mais altos, sim. Não é? Eu acho que nas do Porto o mínimo era tipo 3 mil euros e lá está, investindo esses 3 mil euros com todas as comissões no banco mais barato que as fornecia, perdias dinheiro ao final dos 5 anos. Claro. Agora, claro, se investires 10 mil, 50 mil, já é diferente, não é? É isso. Nós vemos muito isso, aliás, tu vês isso em quase tudo à tua volta. Se tu vais ao banco, nós já te falámos disso até antes com o senhor do banco, tu vais ao banco, quando nós abrimos uma conta, nós pagamos taxas exorbitantes. Tirando alguns bancos hoje que hoje em dia não cobram taxas, mas a maior parte delas, os bancos tradicionais, cobram taxas exorbitantes. Porquê? Porque tu ganhas pouco dinheiro para aquilo que o banco necessita. Agora, quando tu atinges um patamar de 250 mil, 500 mil, aí tu já, meu menino, meu querido, anda aqui que isto
já ficas a ser o fofinho da casa, não é? Então O é. fofinho da casa. E daí esgotar também facilmente, porque quem tem muito dinheiro procura este tipo de investimentos, não é? Com esse alfa, digamos assim. Se é que na prática não está mesmo um alfa, mas é algo parecido. Muito. Vamos ver aqui algumas perguntas que tenham surgido aqui do público, ok? Vamos só ver aqui, que eu tinha aqui que apareceu. Ora bem, tenho uma questão, nós falamos aqui de peer-to-peer e eu vou-te convencer o seguinte, neste momento, tu utilizando o código chuveiro5, Exato. tu podes ganhar 5 euros, ou seja, um lucro de 100%. 5 euros gratuito na GoParity. E a questão que me foi colocada diz o seguinte: ao registrar a GoParity, oferece 5 euros para investir ou adiciona 5 euros ao nosso primeiro investimento. Deixa-me só colocar aqui. E então a resposta a isto é: a GoParity oferece 5 euros para quem se inscreve na plataforma pela primeira vez. Utilizando o código chuveiro5, vocês ganham então esses 5 lindos euros gratuitos para investir em projetos peer-to-peer, sendo eles, a maior parte deles, com foco em reutilidade, ok? Com foco em melhoração, sustentabilidade, exatamente. E já vocês vão agora... ter taxas de 5% a 8%. Então, muito bom. Certo. E aqui, por acaso, tocar num ponto que tu falaste, foi de as empresas que recorrem a peer-to-peer ser por não conseguirem financiamento da banca. Nós, por acaso, tivemos aqui, um dos episódios foi uma entrevista à Rita, da GoParity, e fizemos precisamente essa questão, que é uma dúvida muito comum, que é, então porquê que as pessoas recorrem a vocês e não recorrem à banca tradicional? Não é por, lá está, não é por terem risco de crédito, por não terem capacidade financeira e tudo mais. E o que ela nos disse foi que, ok, também pode ser por esse motivo, mas depois há outro, que é o processo com eles é muito mais simples, muito mais rápido. Tipo, ok, a questão de analisar e avançar é tipo uma semana e depois um mês para recolher o capital, enquanto que num banco, se calhar, a burocracia e tudo mais pode demorar muito mais tempo. E depois também tem muito mais flexibilidade nas condições de pagamento. Tipo, imagina, eles precisam de um período de carência de 2 anos. Ok, tipo, pode chegar a um plano de pagamento que considere isso. Ou queremos fazer pagamentos só semestrais ou anuais. Ou queremos pagar só juros e devolvemos no final. Ou seja, há uma maior flexibilidade. Isso... E é por esse motivo também que procuram, ou seja, quando é assim projetos mais pequenos ou uma coisa que precisem rapidamente para avançar, principalmente em startups ou coisas do género, fica realmente mais fácil e menos burocrático optar por isso. E depois também no caso das startups mais pequeninas, o que isso lhes dá também é muita visibilidade e publicidade grátis. Porque também acontece isso, ou seja, tu ficas a conhecer e eu como investidora e o Pedro também como investidor, ou seja, nós aqui, principalmente na GoParity, nós escolhemos realmente os projetos também com que nos identificamos mais. Às vezes até há um que tem uma maior porcentagem de juros, mas opá, aquilo é uma coisa mesmo que eu acho mesmo incrível, então vou investir no outro. E depois acabamos também por acompanhar as empresas e eles depois fazem ações de divulgação e de apresentação dos promotores e tudo. Por isso gera-se aqui um bocadinho... Uma comunidade. É uma situação win-win, sim. E uma comunidade, e depois como todos os projetos também são da mesma área, ou seja, quem investe pode querer só o dinheiro, mas também não acredito que seja só pelo dinheiro, porque a GoParity nem é das peer-to-peer com taxas mais elevadas, mas tem realmente essa componente, criar ali uma comunidade de pessoas que gostam do mesmo e acaba por ser também muito bom para as empresas. E sustentabilidade também, não é? A GoParity é Sim. Cuidado. Eles é o foco deles, principalmente. É uma oferta diferente, não é? Sim. Depois tem o outro lado, que é aquilo que a Fire falou mesmo agora, mas também é o lado do, neste caso, o empreendedor. Quem é empreendedor, no teu caso, no meu caso, pessoas que realmente lidam com negócios, nós sabemos que para alavancar um negócio numa fase inicial é preciso capital, quer queiram, quer não, é preciso capital, seja ele maior ou mais pequeno, é preciso um capital inicial. E muitas vezes chegar ao banco, eles não olham sequer para as necessidades do investidor ou do empreendedor numa fase inicial. Nós sabemos que vamos ter dificuldades, dizem, meu amigo, é problema teu, tu tens que me trazer o dinheiro neste dia, se ele não está lá, pagas juros.
E aqui no projeto AgroPair tem esse lado que é, ok, nós vamos ouvir o empreendedor e vamos dar a possibilidade ao investidor, que somos todos nós, de escolher qual projeto nos identificamos, se acreditamos no projeto ou não, no promotor ou não, e a partir daí nós também, são livres de escolher se querem investir, e se querem investir, pronto, são estas condições. Então, acaba por ser aqui uma vantagem, um win-win para toda a gente. Eu acho que por isso é que eu gosto bastante do projeto assim. Parabéns para eles. E 5 euros. Minha querida. Chuveiro 5 tem 5 euros. Exato. Não, vocês, chuveiro 5 euros gratuitos, com taxas de juro de O 4,5. investimento mínimo é de 5 euros, portanto, na prática, eles oferecem o primeiro investimento. Exatamente. Portanto, Muito bom. eu preciso de me ausentar antes que a minha esposa faça voar na minha direção e que eu possa não aqui em direto, quer dizer, pelo menos, e este irá ter umas visualizações, não é? Exato. Mas não sei bom se agora. Olha um ovni lá atrás. Mas eu tomei uma decisão que é, eu quero deixar um desafio, e agora em todos os lives. E por isso, posso-me despedir deixando um desafio aos vossos. Sim? Muito bem. Eu gostava que, e de certeza que devem aprender isto bem aqui, hoje fizessem um exercício de quanto é que vocês poderiam pôr de parte, não é? E depois fosse uma calculadora só para ver que pondo esse dinheiro de parte, uma determinada rentabilidade que vocês devem aprender nestas páginas e bem, pondo esse dinheiro de parte todos os meses, quando é que vocês iriam conseguir aquilo que seria o vosso número de independência financeira? Era esse o objetivo que eu gostava de deixar aqui, e de certeza que estão bem guiados aqui. E obrigado pelo convite, que não foi convite, foi natural. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigada. E vamos passar aqui a ordem de serviço. Eu vou pôr aqui Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Meus queridos, continuamos então. Minha querida, foi aqui uma surpresa, melhoraste o teu microfone. Foi, estava mal. Valeu a pena. Olha, não é bem que me ausentei e cheguei aqui e tive uma boa surpresa. Exatamente. Até porque nós já tínhamos falado de o trazer aqui, portanto, calhou bem. Mas continuámos a ter de marcar qualquer coisa. Exatamente. Pronto, vamos lá, próximas perguntas. Tinhas aí algumas perguntas? Olha, sim, tinha aqui uma que é: tenho 5 ações, 5 ETFs e 5 REITs. É suficiente? Pois. Então, vamos lá. Porquê 5 primeiro? Primeiro. É algum tabu? Exato. Pode ser tipo, sei lá, vá. Pronto, o que é que eu tenho a dizer? Primeiro, o que é que são essas 5, não é? O que é que são 5? São 5 ações da mesma empresa? São 5 ações do mesmo ramo? São 5 ações completamente diferentes, não é? Ou seja, o número 5 tem muito que se lhe diga, não é? Depois 5 REITs. Também são 5 REITs a focar em quê? Estamos a focar em armazéns, estamos a focar em escritórios, estamos a focar em hospitais, estamos a focar em habitação. E depois também temos 5 ETFs. Quais é que são esses 5 ETFs, não é? Na prática, se for diferentes, é bom. Agora, se for tudo igual, se for ramos que não tem nada a ver, se calhar... É sim, lá está. Isto aqui, só sabendo isto, 5, não dá para chegar a conclusão nenhuma, porque pode estar muito diversificado ou nada diversificado. É como tu dizes, tipo, se as 5 ações forem da mesma indústria ou do mesmo ramo, se os 5 ETFs forem do mesmo nicho específico e se os 5 REITs forem também no mesmo, tipo, não dás nada, e provavelmente até há sobreposição de quase tudo, por isso aqui nos ETFs e nos REITs é quase como se só tivesse um, não é? Sim. Neste caso, até pode ser muitas vezes ETFs de REITs. Ou seja, estamos a investir em 2 ativos, são completamente iguais, só que, olha, temos aqui uma participação. Espera aí que eu vou chamar o João LVP, que quer colocar a sua questão em público, se não me engano. Yay, finalmente! Temos 2 pessoas, é um podcast de 2 pessoas. Hoje está a ser muito fixe. Vamos lá ver. João, eu aceitei. Vamos lá ver. Agora não sei se ele... Espero que não tenha sido sem querer. Agora vens. Não, eu acho que foi. Não, fugiu. Não. O João fugiu. Olha, eu até fui expulso.
Nós expulsámos o João. Pronto, neste caso, em termos de diversificação, 5-5-5, se forem completamente ativos diferentes, que nada correlacionados, onde cada um puxa para um lado, eu acho que até é interessante. Se forem todos iguais, não faz o mínimo sentido, até porque estamos a investir no mesmo ramo, estamos a sobrecarregar a nossa carteira e quando cair vai aqui tudo em avalanche. Portanto, em termos de diversificação, seja ele do mesmo ramo ou o mesmo classe de ativos, não vai dar em nada, não é? Minha querida, mais. O João não pode aderir. Até foi almoçar. Eu estava a ver se ninguém fez perguntas aqui. Não. Acho que é isto. Entretanto, meus queridos, novidade, chegou o Bookflix, ok? Para os primos que não estão a par, chegou o Bookflix, o primeiro clube do livro onde eu e a nossa querida Faia fazemos parte, somos os fundadores desse clube, onde o objetivo é então trazer o hábito da leitura, onde o objetivo é incentivar pessoas que gostam de ler a continuar a fazê-lo em comunidade, pessoas que não gostam de ler, começar a fazê-lo em comunidade, pessoas que querem ler melhor, pessoas que querem ter uma segunda opinião, ou pessoas até fazer que querem parte. ter com quem conversar sobre os livros que estão a ler. Ou então até para amantes de chá, não é? Sim. Porque amantes de chá também podem fazer parte aqui do Clube do Livro, porque os objetivos nos nossos encontros quinzenais é então cada um trazer a sua chávenazinha de chá. Espero bem que sejam chás completamente diferentes, ok? Para nós podemos comentar sobre isso e falar sobre um livro que vamos ler todos, ok? Toda a gente vai ler um livro específico que já foi escolhido num determinado mês. Depois, no mês seguinte, durante 13 meses, nós vamos ler 12 livros completamente diferentes. Estamos a dar aqui um mês de margem para desleixo. Onde também o foco principal ou o objetivo principal é mesmo que nós possamos evoluir em conjunto, nós possamos ter opiniões diferentes e podermos debater essas mesmas opiniões. Portanto, para quem ainda não sabe, o Bookflix já chegou. Sabes o que é que eu acho giro? É que imagina, às vezes, já me aconteceu, já li livros, tipo, o mesmo livro em alturas diferentes. E o livro tem sempre, lá está, o impacto que o livro tem na tua vida também depende um bocadinho da altura em que o estás a ler. Exatamente. Então já me aconteceu ler numa altura e nem achar muita piada, depois passado uns anos volto a ler e já, tipo, ou seja, já o percebo de uma maneira completamente diferente. Por isso eu também acho que, ao estarmos a ler várias pessoas o mesmo livro ao mesmo tempo, conseguimos logo aí reunir essas emoções todas que tu podias ter ao ler em várias fases da vida, porque cada um vai estar numa situação diferente, não é? E logo aí conseguimos reunir logo o impacto que tem em imensas pessoas e se calhar coisas que eu nem me ia perceber, vou-me a perceber ou vai-me ser chamada a atenção por outras pessoas que estejam... Ai, agora sim, já me cortaste são opiniões completamente diferentes, não é? Sim. Ou seja, tu aí consegues várias pessoas a falar sobre o mesmo tema, nós sabemos que vamos ter opiniões diferentes, leituras diferentes e vai nos permitir também engrandecer aqui, eu acho que a nossa opinião final. Eu marquei aqui a pergunta porque achei interessante, está bem? Deixa-me só dizer aqui que o Luís disse, depende da língua em que lês, sem dúvida. Eu agora até estou a dar preferência ao inglês porque eu acho que se perde um bocadinho na tradução. Então, como o inglês, eu tipo, sinto-me à vontade para ler em inglês, agora até dou preferência a ler em inglês. E também aqui, deixa eu ler antes que perca, porque é no seguimento que eu tinha dito. Aqui o Mesquita diz, tu és uma pessoa diferente em alturas diferentes, captas aquilo que tens de captar para o momento que estás a viver, sem dúvida. É mesmo Exatamente. Isto. Exatamente. E entretanto, eu até marquei aqui um comentário que achei interessante, que diz que livros sugerem para ganharmos conhecimento sobre criptomoedas. Um dos livros que nós marcámos dentro do Clube do Livro, vocês têm acesso a essa lista, não é para ver agora, no final da live, vocês vão ao bookflix.pt, está bem, à página do Instagram, e vocês têm lá a lista dos 12 livros que nós vamos ler, e um dos livros é o Padrão Bitcoin, ok? Onde nós então vamos falar sobre Bitcoin. Foi ele então que trouxe aqui todo este movimento, o principal criptoativo, então vamos falar sobre o principal. Vamos ler sobre o Padrão Bitcoin, vamos perceber um bocadinho. Mais uma vez vamos ler todos este livro em conjunto, por isso é que nós damos 13 meses, porque eventualmente se houver um atraso num livro ou outro,
ok? Nós também podemos, neste caso, compensar com o 13º mês. Não é o 13º mês em termos de salário, é o 13º mês em leitura, tá bom? Não vão Ainda é vocês melhor. ficarem emocionados. Não vão eles ficarem emocionados. Portanto, fica aqui o convite para os primos que gostassem ou que gostariam de aprender, gostariam de fazer parte desta comunidade. Fica aqui o convite. Todas as informações necessárias estão dentro da página bookflix.pt, aqui no Instagram, ok? E é mais uma maneira de nós estarmos todos próximos. Como eu disse, encontros quinzenais, todas as quartas-feiras a cada 2 semanas, às 21 horas, nós vamos nos reunir com o nosso chazinho e vamos falar sobre os capítulos que foram então definidos para... E pronto. E é uma comunidade nova, ok? É mais uma comunidade de leitura para conseguirmos todos evoluir ao mesmo ritmo. É isto, minha querida? É isso mesmo. Não tenho mais nada a acrescentar. É isso. Portanto, meus queridos, acho que vamos terminar o nosso podcast. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Tivemos um pequeno imprevisto, mas até foi muito bom. Às vezes, Olha, foi top. as melhores Tenho coisas da de vida esquecer dos fones acontecem. mais- Às vezes, a melhor coisa da vida acontece nos imprevistos. Portanto, felizmente tivemos aqui um imprevisto bom. Conseguimos ter o Homem Finanças aqui no nosso podcast. Obrigada por teres participado. Fica aqui o desafio que ele lançou, ok? Não se esqueçam de pegar no valor que vocês podem juntar todos os meses, aplicar uma taxa de juro interessante que vocês pensem que possam obter. Se vão pegar numa taxa de juro entre 4,5% a 8%, que é o caso da GoParity, se vão pegar numa taxa de juro a rondar os 8%, que é o caso do S&P 500, se vão pegar até mais porque estão a investir numa criptomoeda ou alguma coisa assim, não importa, cada um faz o próprio cálculo, vejam quanto é que vocês podem ter, ok? Qualquer coisa que precisem também falam connosco, que nós ajudamos a fazer essas continhas todas. É isto, minha querida? É isso. Dizemos adeus? Tchau, tchau. Portanto, primos e primas, obrigado por terem participado neste Conversas de Chuveiro, o primeiro desta segunda temporada. Espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio. Adeus! Adeus.